Olá, pessoinhas lindas do meu coração, tudo bem? Saudade de vocês. Olha só, vocês sabem que diferente de mim, vocês nasceram numa época em que todo mundo pode dar a sua opinião, né? Que não tem problema. Que vocês nasceram numa época em que todo mundo tem acesso à internet. Quando eu falo todo mundo, gente, vocês estão me entendendo, não é todo mundo, óbvio, mas é uma parte da população, é uma grande parte, inclusive. E aí a gente vai entender que hoje, o acesso à internet, a redes sociais, a poder expor, né, a sua fala em blogs, em várias redes, e isso faz com que as pessoas elas tenham maior liberdade de exposição, de expor aquilo que pensam. Diferente de um tempo atrás, né, em que as pessoas não tinham essa liberdade. Para você ter sua opinião em algum lugar, você tinha que ser escritor, tinha que sair num jornal, uma coluna, enfim, na TV, e não tinha essa liberdade toda de postar no Twitter, de postar no Facebook, no Instagram, né, em algum blog, de escrever alguma coisa. Então, com o advento da internet, com o crescimento do uso da internet, né, e dessas redes, a gente viu que a opinião ela passou a ser mais difundida. Todo mundo tem opinião hoje em dia sobre tudo. Então vamos lá. No capítulo 21 da nossa apostila, né, capítulo de redação, nós vamos falar então sobre opinião e argumento. O fato de todo mundo poder ter a sua opinião não exclui o fato de que a sua opinião precisa ser argumentada, ou seja, ela precisa ter um fundamento, ela precisa partir de uma ideia que leve ao pensamento lógico e então a conclusão, né, de que aquilo que você está expondo é algo bacana, algo legal. Então olha só aqui essa conversa entre esses dois personagens. Não vou discutir, essa é a minha opinião. E a outra diz, opinião não se discute. Mas será se é assim mesmo? Será se só porque algo é a opinião de alguém não deve haver discussão ou não deve haver argumentação? Então não vamos refletir sobre isso na aula de hoje. Olha só, essas frases, apesar de frequentemente ouvidas no cotidiano, não são adequadas ou válidas quando dizem respeito ao texto dissertativo. É claro que opinião não se discute, cada um, eu gosto de verde, eu gosto de azul, mas tá bom, tudo bem, né? Você não é obrigado a gostar da mesma cor que eu. Você não é obrigado, eu gosto de pizza, eu gosto de Nescau, eu gosto de Toddy, né? Aquelas brigas que tem. É bolacha, é biscoito, enfim, se bem que é biscoito, tá, gente? Não é bolacha. Bolacha não, é biscoito. Tá escrito biscoito no pacote. Então, olha só, na dissertação, embora a opinião seja pessoal, livre, então quando você vai escrever uma dissertação, você pode dar a opinião que quiser, é pessoal, ela é livre. Porém, você precisa fundamentá-la, né? O que é isso? Apresentar argumentos que justifiquem aquela opinião. Então, qual a diferença de opinião e de argumento? Olha só, então a opinião é a maneira de pensar, de ver, de julgar alguma coisa. É o ponto de vista que alguém adota, que alguém, né, tem. É uma ideia, é uma teoria, é uma tese que você cria. Isso é opinião, é pessoal. Mas os argumentos, né, são o quê? São as provas, são os recursos que você utiliza para convencer alguém ou para alterar a opinião de alguém. Então, se eu quero que alguém pense como eu preciso convencê-la disso. E para convencê-la, eu preciso dar argumentos. Então, hoje nós vamos aprender como podem ser esses argumentos e de que maneira nós podemos colocá-los no nosso texto dissertativo. Texto dissertativo, a gente já entende que eu estou falando sobre algum tema, né? Então eu vou dissertar sobre algum tema. E então, colocando os meus argumentos, eu vou então sustentar a minha opinião sobre aquele tema. Vamos lá. Para argumentar, podemos elaborar raciocínios lógicos e recorrer a exemplos, fatos, dados estatísticos ou até argumentos de autoridade. Então nós vamos ver o que é cada uma dessas coisas. O que é o raciocínio lógico? É um processo de estruturação do pensamento. Então, de acordo aí com as normas da lógica, claro, que permite chegar a uma determinada conclusão. Então, se isso acontece, isso também acontece como consequência. A gente forma uma lógica. Se eu jogar água para cima, eu sei que ela vai voltar. Então, a lógica me permite entender isso.
Olha um exemplo aqui de comprovação através de raciocínio lógico. Os córregos de nossa cidade são poluídos. Todos eles desaguam no rio Belezas. Portanto, o rio Beleza está poluído. Então é uma lógica. Se os córregos estão poluídos e eles desaguam no rio Belezas, então o rio Belezas também está poluído. Né? Então, tá vendo? É uma conclusão lógica fácil através aí dessas máximas. Então, eu tenho a primeira proposição, eu tenho a segunda proposição e eu tenho a conclusão delas. Por isso, começa aqui com portanto. Olha só quando eu utilizo argumento através de exemplificação. Consiste num breve relato de fato ou de fatos que comprovam a tese defendida. Então, quando acontece alguma coisa que comprova aquilo que eu estou falando, aquela minha opinião. Por exemplo aqui, olha só aqui um exemplo de comprovação através de exemplificação, através de exemplos. Primeiro exemplo aqui. Eles não sabem o que estão perdendo, afirma o sociólogo pernambucano Chico de Oliveira, sobre o descaso de muitos adolescentes em relação à cultura e à música nacionais. Tom Jobim é um dos grandes músicos mundiais. É um músico de categoria mundial, assim como Chico Buarque e Caetano Veloso. Então, olha que legal. Eu tenho aqui a minha tese, que eu também chamo de opinião, né? Que é a primeira parte do texto. Eles não sabem o que estão perdendo. Essa é a minha tese. A minha opinião sobre esse assunto, né, sobre música nacional, é de que eles não sabem o que estão perdendo. Quem? Os jovens, né? Os adolescentes. Aí vem, aqui no mesmo parágrafo, o tema do texto. Olha lá, sobre o descaso de muitos adolescentes em relação à cultura e à música nacionais. Então, o tema é esse, e a minha opinião sobre esse tema é de que os adolescentes não sabem o que estão perdendo. E aí, olha só, eu usei como exemplos aqui o Tom Jobim e o Chico Buarque e o Caetano Veloso, né? Que são exemplos da nossa música nacional. Por quê? Porque são cantores nacionais. Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso são cantores nossos. Então, se eles são reconhecidos mundialmente, significa que eles são bons. E se eles são bons, então a nossa música é boa. E se os adolescentes não gostam da nossa música, então eles não sabem o que estão perdendo. Viu que eu consegui, através da tese, do tema e dos exemplos, né, criar um raciocínio lógico também? É um exemplo. Olha só outra forma de exemplificação. A violência está muito grande. Isso é o que, gente? É a minha tese, é a minha opinião sobre o assunto. Eu acho que a violência está muito grande. Coloquei isso aqui no início do texto, tá vendo? Vocês já repararam que a tese e a opinião sempre vem no começo? Então a gente sempre inicia o texto dizendo qual é a nossa opinião sobre o assunto. Aí o fato, né, nós temos o fato 1 e o fato 2. O fato 1 está aqui, ó. Vou continuar para a gente poder entender. A violência está muito grande, é a minha tese e opinião. Tanto a violência psicológica quanto física é muito grande, declarou Ostemar Castro, presidente da Associação Brasileira de Clubes da Melhor Idade. Aí eu venho com o meu primeiro exemplo, que vai comprovar aquilo que eu disse no início, a minha tese, que é que a violência está muito grande. Então vamos lá, olha só. Aí eu coloquei no segundo parágrafo o primeiro exemplo, dizendo: no ano passado, Raimundo Vieira dos Santos, de 72 anos, foi encontrado abandonado em um cativeiro doméstico e dormindo em um colchão velho e sujo. O resgate foi realizado pelo Ministério Público após denúncia de vizinhos. Segundo ele, não havia outro lugar para ficar. Isso é um exemplo de que a violência está muito grande, gente? Sim, um senhor de 72 anos encontrado abandonado em um cativeiro doméstico, dormindo num colchão velho e sujo, é uma violência contra essa pessoa. Então, foi um exemplo que eu coloquei. E aí eu continuo o texto. Além de Raimundo Vieira, né, citado no parágrafo anterior, aí eu coloco outro exemplo. Olha lá, tá vendo? Então, para iniciar outro exemplo, eu coloco além do fulano de tal. Tá vendo? Então, eu já faço esse início aqui, essa introdução do segundo parágrafo de exemplos e coloco agora outro exemplo. Genarina Alves e José João estavam desamparados quando denúncias de vizinhos levaram as autoridades a encontrá-los e resgatá-los em julho do ano passado. Genarina Alves, de 92 anos, olha a idade, gente,
foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e pelo Ministério Público do Maranhão, após denúncias de vizinhos de que ela estaria sendo maltratada pelo seu filho. Então, tá vendo? Esse foi o segundo exemplo aqui em azul. Por que que eu usei esse exemplo? Para comprovar mais uma vez, né, o meu primeiro exemplo e comprovar lá a minha primeira tese de que a violência está muito grande, né? Em relação aí, eu usei dois exemplos de idosos, né, que estavam aí desamparados e que, no caso da segunda, no segundo exemplo, a dona Genarina Alves, com 92 anos, ainda estava sendo maltratada, no caso, pelo próprio filho. Então a gente vê que isso aqui, né, vem reforçar a minha tese, a minha opinião. São exemplos, então. Eu usei coisas que existem para comprovar aquilo que eu estava falando. Eu posso também usar como argumento provas concretas. Então o que consiste esse tipo de argumento? É quando eu uso de dados estatísticos documentados ou fatos notórios, né, que é de domínio público, todo mundo sabe, para comprovar a tese que eu expus. Olha só o exemplo de comprovação usando dados concretos. Olha só aqui. A agricultura familiar tem um peso importante para a economia brasileira. Essa é a minha tese. Eu estou dizendo, é o meu pensamento, de que a agricultura familiar ela tem um peso importante para a economia brasileira. Pronto. Aí vem até o ponto. Aí eu coloco o primeiro dado concreto, que são números, né? São dados. Então, olha lá, com um faturamento anual de 55,2 bilhões, caso o país tivesse só a produção familiar, ainda assim estaria no top 10 do agronegócio mundial, entre os maiores produtores de alimentos. Vocês sabiam disso? É um dado, né, gente? De que, olha aí, a grande maioria da nossa agricultura é familiar, e não aqueles grandes agricultores. Né? Agro é pop. Então é a agricultura familiar que sustenta aí, né, a agricultura, uma parte da economia brasileira. Aí eu venho com outro dado, né, aqui de vermelho. Quando se soma a agricultura familiar com toda a produção, o Brasil passa de 8º maior para a 5ª posição. Então, juntando a agricultura familiar e o restante de agricultura, que é aquela agricultura em massa, então ele passa de 8º para 5º, então ele sobe 3 posições aí, e o faturamento então é de 84,6 bilhões por ano. Então, só familiar 55,2 bilhões e juntando tudo 84,6. Aí eu venho com mais dados ainda, né, no terceiro parágrafo. De acordo com o último censo agropecuário, tá vendo que eu coloco que foi feito um censo e que esses dados são, né, verdadeiros? A agricultura familiar, novamente aqui, esse de vermelho, é o que, gente? É o tema do meu texto, né? O tema do meu texto é agricultura familiar. Então, aí eu continuo. É a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. Onde que está essa informação? No censo agropecuário. Então, não é um dado que eu inventei. Não pode inventar dados para poder comprovar suas teses. Além disso, é responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa do país e por mais de 70% dos brasileiros ocupados no campo. Então, mais dados. E então, todos esses dados a gente percebe que formam aí a minha forma de argumentação, né? Temos também o argumento de autoridade. Como o próprio nome já diz, é quando eu uso uma autoridade, né, a ideia de alguém, dados emitidos por uma pessoa ou até por uma instituição. É claro que essa pessoa ou essa instituição, elas têm que ter reconhecimento aí da competência delas naquele tema. Quando você utilizar um argumento de autoridade, o emissor revela domínio do tema, porque significa que você leu, especialistas que falaram sobre aquele assunto, né? Revela que você estudou o tema e refletiu sobre o que esses especialistas dizem sobre esse tema. Então é fundamental ter certeza da competência e da credibilidade da autoridade citada. Não pode usar qualquer autoridade, né? Não é só porque a pessoa se auto-intitula alguma coisa, por exemplo, que ela seja, entende? Então tem que tomar cuidado também com isso. Ser um escritor, por exemplo, não faz de você uma autoridade.
Porque escrever, gente, qualquer um de nós que sabe escrever, podemos escrever. Então você tem que saber se aquele escritor, além de competente, né, e tal, de famoso, ele é reconhecido, ele tem um reconhecimento. E onde que está o reconhecimento desse escritor? Está no âmbito acadêmico, no âmbito dos especialistas daquela mesma área. Então, por exemplo, se eu for falar de usar um político, eu tenho que saber se aquele político é honesto, se ele é digno, se ele tem uma carreira exemplar, né? Porque se ele vive há muitos e muitos anos sem cumprir o seu papel bem, então a fala dele não vai ter muito peso, entende? Né? Ou, por exemplo, uma pessoa, um youtuber, né? De onde que aquele youtuber é formado? Ele fez o quê? Como que ele sabe esses dados? Por que ele está falando sobre esse assunto? Né? Então eu não posso, por exemplo, pegar qualquer pessoa e usar como autoridade. Tem que ser alguém que tenha competência revelada. Tranquilo isso? Então vamos lá, olha só. Um exemplo aí de comprovação com argumentos de autoridade. Então eu tenho aqui o tema do texto, que é vacinação, né? E eu tenho a minha tese, que é esses retrocessos já eram esperados, ou seja, a minha tese é de que que haveria um retrocesso. E já havia, né, já se esperava esse retrocesso. Nós vamos ver que retrocesso que é, calma. E aqui embaixo tem um argumento de autoridade, olha só, que é que alguém está falando, né? Aqui também uma outra autoridade, né? E o argumento dessa autoridade. E por fim aqui, mais uma vez, outra autoridade e o argumento da autoridade. Então vamos ler o texto. Olha só. Muita gente se surpreendeu com o aumento da taxa de mortalidade infantil em 2016, após 26 anos de queda. Da mesma forma, causou espanto o fato de o país registrar em 2017 o índice mais baixo de vacinação de crianças dos últimos 16 anos. Mas, para quem atua na saúde pública ou acompanha de perto o impacto da recessão e do ajuste fiscal nas políticas sociais, esses retrocessos já eram esperados. Vários alertas foram feitos nos últimos 2 anos. Há um ano, um relatório de 20 entidades da sociedade civil, 20 entidades. Qual é a minha autoridade? As 20 entidades. Já alertava para esse risco caso o governo brasileiro prosseguisse cortando verbas de políticas sociais, como o Bolsa Família. Em entrevista à agência pública, o economista Francisco Menezes, agora eu já estou usando outra autoridade. Quem? O economista Francisco Menezes, tá vendo? Então eu não estou falando que é qualquer pessoa, ele é um economista. E ele é pesquisador do IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, da Action Aid Brasil, e que fez parte da equipe que elaborou o documento. Ou seja, então é um cara bem conceituado, tá vendo? Ele disse que a advertência sobre a volta do país ao mapa da fome já é quase uma certeza. Então eu usei a fala dele para comprovar aquilo que eu estou falando, que é que haveria retrocesso e que isso já seria esperado. E aí, por fim, eu uso mais um argumento de autoridade, que agora é outra pessoa. Segundo Menezes, o Brasil atinge... outra pessoa não, ainda é o mesmo Francisco Menezes. É um outro argumento da mesma pessoa. Segundo Menezes, o Brasil assiste a um empobrecimento muito acelerado da população, especialmente em razão do desemprego. Em número, tá vendo? Eu cito o desemprego. Em número de pessoas em situação de extrema pobreza, é como se tivéssemos voltado 12 anos atrás. Então ele compara aí com os dados de 12 anos atrás e diz que esse número está sendo o mesmo aí de 12 anos atrás. Então é isso. A gente viu hoje, então, algumas formas de argumentação, né, para basear a nossa opinião. Então você pode usar o raciocínio lógico, você pode usar exemplos, né, com fatos, coisas que aconteceram. Você pode usar provas concretas, com dados, com números, né, datas, quantidades, pesquisas, e pode usar o argumento de autoridade, que é a fala de pessoas ou instituições que são comprovadamente aí, competentes e reconhecidas pela sociedade. Então, assim a gente percebe, né, que há várias formas de comprovar todas as suas opiniões. O problema não é ter opinião, gente. O problema
você está preparado para argumentar, ou seja, para defender a sua opinião com dados concretos? Aquilo que você fala é só o que você está falando ou você tem como provar aquilo que você está falando? Então, só opinião, gente, não tem muita força. O que faz uma opinião ter força é o fato de você usar bem uma argumentação. E aí é onde está o segredo, né, de uma boa dissertação. Você pode ser a favor de qualquer opinião, desde que você saiba argumentar. Tenha dados, tenha exemplos, saiba de pessoas, instituições que também comprovam aquilo que você está falando. Tranquilo? Aí sim o seu texto vai ser um texto legal. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre esse assunto e entender na prática como funciona. Então, um grande beijo para todos e façam novamente uma leitura desse trecho, né, para poder entender direitinho o nosso tema de hoje e a explicação que foi feita. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.